Voltamos, estamos ao vivo e já estamos aqui no telão com o nosso entrevistado deste momento, responsável pela defesa de Eduardo Talhaferro, o ex-assessor de Alexandre de Moraes. A defesa do ex-assessor entrou com um pedido no Supremo para que o ministro seja declarado impedido no caso que investiga esse vazamento de mensagens, o caso que veio à tona após a reportagem da Folha de São Paulo. Basília Rodrigues é quem viabilizou toda essa nossa conversa. Então, Basília, eu lhe passo a palavra, por favor, para fazer aqui a abertura da nossa entrevista. E muito obrigada pela gentileza de estar conosco para que nós possamos esclarecer todas essas questões. Basília. Doutor, quais são as chances do ministro Alexandre de Moraes ser declarado impedido neste caso, né? A gente acompanhou aqui, divulgou mais cedo na CNN, que os senhores fizeram esse pedido ao presidente da Corte, Roberto Barroso. Até aqui, a Corte tem acolhido as decisões, os entendimentos do ministro Moraes e entendido, em outros casos, que ele não é impedido. O que muda neste caso específico? Bom dia, Basília. Bom dia, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer alguns esclarecimentos importantes e, inclusive, estar acompanhando vocês. E é fundamental que a gente esclareça que essa transição de inquérito para PET não enfraquece em absoluto o tipo de investigação. Vamos recordar que 8 de janeiro, caso das joias envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, caso das vacinas envolvendo alguns dos assessores, foi conduzido e está sendo conduzido na denominação PET. Este caso específico da investigação do vazamento de dados foi cadastrado como inquérito, que deveria ser correto, mas desde que iniciado por provocação da PGR ou de ofício pelo presidente da Corte. Então, o ministro Alexandre, ao instaurar o presente inquérito e ontem, domingo, pedir para que fosse feita a redistribuição para a PET, com todo respeito, não enfraquece. É uma tentativa, no meu ver, de que ele mantenha o poder em suas mãos, evitando sofrer sanções pelo presidente da Corte e do próprio colegiado. Então, a pedido da defesa com a arguição de impedimento é para que, sim, este inquérito que foi indevidamente instaurado em contrariedade com o regimento possa ser arquivado e ter um pedido de liminar também para o ministro Barroso, para que, enquanto o mérito deste pedido não seja apreciado, o ministro Alexandre fique impedido de proferir qualquer outra decisão. A expectativa é que o ministro Barroso, sim, compreenda a gravidade disso, conceda a liminar e futuramente, de forma colegiada, possa arquivar este inquérito que agora foi determinado que seja travestido de PEC, que na sua origem começou como inquérito. Nós seguimos aqui ao vivo com o Eduardo Kuntz, que é advogado de Eduardo Talhaferro, que aparece aí em tela. Ao lado direito, Alexandre de Moraes. Ao lado esquerdo, ele que é ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral. Eduardo, para que nós possamos aqui compreender e esclarecer para a nossa audiência e também para abrir a possibilidade de ouvir-te, né? Já que o senhor é advogado da defesa. Essas mensagens que foram compartilhadas, e existe toda a investigação de saber, foi por parte da Polícia Civil que isso vazou? Foi por parte de interesse político, acaba colocando o seu cliente no centro de todo esse debate. Qual é a defesa de que o seu cliente não publicizou essas mensagens, que isso não partiu dele? O senhor pode nos explicar, por favor? Claro, e eu acho que o centro disso tudo, com todo respeito, não se foi Eduardo que vazou e como foram obtidas. É a gravidade que as matérias do jornal Folha de São Paulo apresenta. A forma como os jornalistas obtiveram isso me parece totalmente secundário, até porque eles têm o sigilo de fonte, e me parece, mais uma vez, com todo respeito, que a tentativa de atribuir ao Eduardo isso, ou a quem quer que seja,
é uma cortina de fumaça para fugir da discussão principal. O Eduardo teve, sim, o telefone apreendido, sim, por conta de um problema familiar que foi iniciado na sua residência, foi, sim, investigado e está denunciado pelo disparo de arma de fogo, mas é fundamental que se compreenda que em situações como essa, um aparelho celular jamais é apreendido porque não interessa a investigação. E o aparelho celular não foi apreendido pela delegacia que acompanhou o flagrante, esse problema doméstico que ele passou. Foi apreendido em uma delegacia diversa, sem que tivesse qualquer tipo de ordem judicial, num procedimento em que não foi feito na presença do compadre dele que entregou o telefone, a lacração do aparelho, foi dito a ele de forma informal que esse aparelho teria como destino alguém de Brasília ou do próprio gabinete do ministro Alexandre, o que fez com que ele ficasse, num primeiro momento, um tanto quanto tranquilo, porque era onde o Eduardo trabalhava, e por conta disso entregou, atendendo a ordem do delegado, em que pese não tivesse uma ordem judicial. Esse telefone ficou na delegacia, ou foi para Brasília, ou foi para o gabinete do ministro, não se sabe, por esses 6 dias. E quando da devolução, 3 aspectos muito curiosos são importantes de destaque. O primeiro deles é que a deslacração não aconteceu. Como eu disse, a lacração do aparelho não foi presenciada e a deslacração também não. E não existe no boletim de ocorrência, no inquérito autônomo à discussão familiar, nenhuma foto, inclusive, que é padrão, desse aparelho lacrado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a certidão de entrega, a certidão de devolução do aparelho apreendido, consta uma informação que eu desafio, eu realmente questiono com a minha prática na advocacia de muitos anos, que existe uma certidão da Polícia Federal, da Polícia Civil, onde o aparelho que ficou lacrado traga a informação, que consta as folhas 15 do inquérito, salvo engano. A partir deste momento, o conteúdo sigiloso do aparelho passa a ser de responsabilidade do seu possuidor. Ora, se um aparelho efetivamente ficou lacrado, foi deslacrado na presença do seu proprietário, como e por que fazer um destaque desta informação sigilosa se não foi analisado o seu conteúdo? Isso chama muita atenção da defesa e faz com que, infelizmente, aparente que foi, sim, manipulado. Esse é o segundo ponto. Não se sabe por quem, mas é uma informação muito curiosa e que, repito, duvido que exista um procedimento padrão em qualquer polícia que faça esse tipo de ressalva. Eu nunca vi. Se aparecer estatisticamente certidões nesse sentido, peço até desculpa, mas eu realmente nunca vi. E o terceiro ponto, que é fundamental, é que o aparelho foi devolvido danificado. Ele foi entregue em perfeitas condições e quando o Eduardo tentou fazer a migração do aparelho antigo para o aparelho novo que ele comprou durante o período que o telefone estava apreendido, não conseguiu fazer a migração. Levou até uma assistência técnica e foi informado que a tal da placa lógica está danificada e que, por conta do custo, não fazia sentido algum corrigir esse aparelho para que pudesse ser utilizado, ainda mais considerando que tinha comprado um aparelho mais moderno. Então, essas 3 coisas em conjunto, com todo respeito, afasta a ideia de que o Eduardo teria condições de ter manipulado esse aparelho ao longo dos seus 6 dias. E chamam a atenção para que a apreensão, desde o seu início, seja de jeito muito fora do padrão. Desculpe interromper-te, para a Basília poder fazer mais uma pergunta. Basília? Qual a desconfiança, então, do próprio Talhaferro? Esse celular pode ter sido manipulado por quem? Ele tem uma suspeita?
Não, a afirmação é de que houve manipulação. Por quem? Não é possível saber. Ele não estava de posse, não acompanhou, não sabe se ficou na delegacia da Polícia Civil, não sabe se realmente foi a Brasília, se foi a Brasília para o gabinete do ministro, não se sabe o que aconteceu, mas fato é que, como disse, esses 3 pontos são de grande relevância e certamente demonstram que ele não tem qualquer envolvimento com a retirada do material que estava no seu telefone durante esse período. O senhor começou a entrevista falando sobre essa mudança da classificação do inquérito para petição. É porque, para quem é aí do judiciário, jornalistas ou magistrados propriamente dito, e também advogados, é normal falar PET, que é de petição. Mas para quem é leigo ou acompanha a notícia do judiciário muito mais com enfoque político, ou seja, não indo a fundo, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. Porque, olha só, quando a gente entra agora no andamento processual, o que era inquérito está com um pedido do ministro Alexandre de Moraes para ser transformado em petição. O senhor acha que ele não pode ser relator também de uma petição deste caso? Veja, eu acho que não. Inclusive, isso foi objeto de agravos regimentais que pendem de julgamento do colegiado nesses outros casos que eu também atuo. E não só por mim, mas também pela Procuradoria-Geral da República, que questiona a atuação vinculada aos inquéritos de fake news, de milícias digitais, sempre fazendo com que, dessa forma, a prevenção, em tese, ficasse com o ministro Alexandre. Então, é óbvio que o ministro Alexandre tem um saber jurídico louvável, que ele tem uma competência extrema, mas como qualquer ser humano, tem os seus sentimentos e, ao que parece, se confunde um pouco nessa ânsia de buscar justiça, de promover as coisas. Então, afirmo que, na visão técnica, assim como nos outros casos em que foram feitas PETs, a conversão deste inquérito para PET não muda em nada, na visão da defesa, a impossibilidade do ministro estar à frente disso. Neste caso, especificamente, ele é totalmente interessado a saber por que vazou essas informações que, indireta ou diretamente, lhe prejudicam, lhe implicam algumas responsabilidades. E então, por mais competente que seja, por mais preparado que seja, essa confusão entre a toga, o chapéu de vítima, o crachá de delegado, impede, sem dúvida, que ele esteja à frente deste e dos outros casos também. Eduardo Kuntz, advogado de Eduardo Tagliaferro, muito obrigada pela gentileza da entrevista, de trazer aqui também o lado do seu cliente. Agradecemos. Bom dia. Um ótimo dia, Elisa. Obrigado, Basília. Uma boa semana para todos nós.